Ela tinha apenas 18 anos quando o pai a entregou como pagamento. Ele parecia frio, cruel, calculista, mas por trás daqueles olhos havia um segredo que mudaria tudo. A porta do barraco se abriu com um estrondo que fez Alice derrubar a panela de arroz que estava lavando. Ela virou-se assustada e viu o pai entrar cambaleando, o rosto pálido coberto de suor frio, as mãos tremendo de forma descontrolada. Mas não eram os tremores de sempre, aqueles do vício que ela já conhecia tão bem. Era medo, medo verdadeiro, do tipo que congela o sangue nas veias. Pai, o que aconteceu? Valdir se apoiou na parede de madeira rachada, os olhos arregalados fixos em algo que Alice não conseguia ver, algo que só existia dentro da cabeça dele. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um gemido estrangulado, como um animal ferido. Alice largou tudo e correu até ele, segurando seus braços. Pai, me fala, tá passando mal? É o coração? Eles vieram me buscar. A voz saiu rouca, quebrada. Os homens do Marco Aurélio disseram que se eu não pagar até amanhã... Ele engoliu seco, os olhos finalmente focando no rosto da filha. Disseram que vão me matar, Alice. Vão me matar de verdade dessa vez. O mundo de Alice parou. Marco Aurélio, o agiota mais perigoso da região. Todos conheciam as histórias. Homens que desapareciam, famílias destruídas, sangue derramado em becos escuros. Quanto? Ela perguntou, embora já soubesse que a resposta seria impossível. 120 mil. Alice sentiu as pernas fraquejarem. 120 mil reais. Uma fortuna que eles nunca, jamais conseguiriam reunir. O salário dela como faxineira mal pagava o aluguel e a comida. E o pai? O pai não trabalhava há meses, desde que o vício em jogos havia consumido tudo. Como você deixou chegar a esse ponto? As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas a revolta estava ali, queimando. Eu te implorei, pai. Implorei para você parar, para procurar ajuda. Eu sei, ele gritou, e pela primeira vez Alice viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de verdade, não aquelas lágrimas manipuladoras que ele usava quando queria dinheiro emprestado. Eu sei que destruí tudo. Sei que sou um fracasso. Sei que sua mãe teria vergonha do que me tornei. A menção à mãe foi como um soco no estômago. Alice fechou os olhos, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem cair. A mãe que havia morrido de doença grave porque não tinham dinheiro para o tratamento. A mãe que passou os últimos dias pedindo para o marido cuidar da filha, fazer por ela o que não conseguiram fazer juntos. Tem que ter um jeito. Alice sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Tem que ter. Valdir levantou o rosto devagar, e havia algo diferente em seus olhos agora. Algo que fez o coração de Alice disparar de forma errada. Tem um jeito, ele disse, a voz tão baixa que ela mal conseguiu ouvir. Que jeito? Ele não respondeu imediatamente, apenas ficou ali, olhando para a filha com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era culpa, era desespero, era decisão. Marco Aurélio fez uma proposta. Alice esperou, o silêncio pesando como chumbo entre eles. Ele conhece um homem, um empresário rico, dono de hospitais particulares. O cara é poderoso, tem dinheiro que não acaba mais. Valdir engoliu seco novamente. Esse homem, ele quer uma esposa, alguém jovem, alguém pura. O significado das palavras demorou alguns segundos para penetrar na mente de Alice. Quando penetrou, ela deu um passo para trás, tropeçando na própria cadeira. Não. Alice, escuta! Não! Ela gritou, a voz ecoando pelas paredes finas do barraco. Do lado de fora, vizinhos certamente ouviram, mas ninguém se importava. Gritos eram comuns ali. Você não está falando sério. Não pode estar. Ele perdoa a dívida toda. Valdir continuou, as palavras saindo rápidas, desesperadas. Não só perdoa, como ainda paga um valor extra. Dinheiro suficiente para você estudar, ter uma vida melhor. Uma vida melhor? Alice riu, mas não havia humor algum no som. Era um riso amargo, quebrado, quase histérico. Você quer me vender, pai? Vender. Como se eu fosse um objeto. Como se eu fosse... Sua voz falhou, engasgada por soluços que ela lutava para conter. Não é vender. Ele se aproximou,
tentando segurar as mãos dela, mas Alice se afastou violentamente. É um casamento. Legal, oficial. Você seria a esposa dele, não? Eu sei o que eu seria! Alice berrou, e dessa vez as lágrimas caíram sem controle. Seria prisioneira! Seria pagamento de uma dívida que eu não fiz! Seria punida pelos seus erros, pelos seus vícios, pela sua fraqueza! Valdir recuou como se tivesse levado um tapa. Seu rosto se contorceu em dor, mas Alice não conseguia sentir pena. Toda a raiva, toda a frustração, todo o cansaço de anos cuidando sozinha de tudo finalmente explodiu. Eu trabalhei desde os 14 anos, ela continuou, a voz tremendo mas firme. 14, pai. Enquanto outras meninas da minha idade estudavam, brincavam, viviam, eu limpava banheiros de escritório. Passava a madrugada esfregando o chão para poder comprar comida. E você? Você pegava o pouco dinheiro que a gente tinha e jogava fora. Literalmente jogava fora em mesas de pôquer, em apostas ridículas, em promessas de que dessa vez ia dar certo. Alice, por favor. E agora você quer me entregar para um desconhecido? Quer que eu pague com a minha vida, com o meu futuro, por erros que são seus? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valdir estava chorando abertamente agora, o corpo curvado pelo peso da vergonha. Alice também chorava, mas suas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de quem finalmente entendeu que estava sozinha no mundo. Eles vêm amanhã. Valdir finalmente disse, a voz quebrada. Se eu não tiver o dinheiro ou uma resposta sobre você, eles me matam. Não é ameaça, filha. É promessa. Eu vi o que eles fazem. Vi com meus próprios olhos. Então morra, Alice disse, e imediatamente se arrependeu. Mas as palavras já estavam lá, flutuando no ar entre eles, impossíveis de recolher. Valdir ergueu os olhos, chocado. Você não está falando sério. Alice queria dizer que não estava. Queria abraçar o pai, dizer que encontraria um outro jeito, que tudo ficaria bem. Mas a verdade era que ela estava cansada. Cansada de carregar o peso de duas pessoas. Cansada de ser a adulta quando deveria ser apenas uma menina. Cansada de sacrificar tudo por alguém que nunca teve coragem de sacrificar nada por ela. Não sei mais o que eu tô falando, ela admitiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Só sei que não aguento mais. Eles ficaram ali, pai e filha, separados por apenas alguns metros, mas distantes, como se houvesse um oceano entre eles. Do lado de fora, a vida no morro continuava. Crianças brincavam, vizinhos conversavam, música tocava em algum lugar distante. O mundo não parava por causa da dor deles. Me diz uma coisa. Alice finalmente quebrou o silêncio. Você sabe alguma coisa sobre esse homem? Sobre o tal empresário? Valdir hesitou. Só sei o nome. Bernardo Carvalho. Dizem que ele é difícil, fechado, que não sorri, não conversa. Vive sozinho numa mansão enorme desde que a família dele morreu num acidente. Família? Esposa e um filho pequeno. Faz alguns anos. Parece que ele nunca se recuperou. Alice sentiu algo estranho no peito. Não era pena exatamente, mas uma pontada de reconhecimento. Ela também carregava uma perda que nunca cicatrizou completamente. Ela também sabia como era viver com um buraco no coração que nada parecia preencher. E ele quer se casar. Por quê? Não sei. Marco Aurélio só disse que o cara tá procurando alguém, que tem suas razões. Razões? Alice repetiu, sem emoção. Que tipo de razões fariam um homem rico querer uma menina pobre como esposa? A resposta óbvia pairou entre eles. Não dita, mas compreendida. Homens ricos não casavam com meninas pobres por amor. Casavam por controle, por capricho, por razões que raramente eram puras. Quando eles vêm? Alice perguntou, surpreendendo a si mesma. Amanhã, meio-dia. E se eu disser não? Se eu me recusar? Valdir não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Se Alice recusasse, ele morreria. Simples assim. E ela, aos 18 anos, carregaria para sempre o peso de ter condenado o próprio pai. Ótimo, ela disse, a voz morta, vazia. Mais um fardo para eu carregar. Ela se virou para sair, mas a voz do pai a deteve. Alice! Ela não olhou para trás.
Eu te amo. Sempre te amei. Mais do que a minha própria vida. Se pudesse trocar de lugar contigo, trocaria num piscar de olhos. Mas você não pode, Alice respondeu, finalmente virando-se para encará-lo. E o que Valdir viu no rosto da filha o destruiu completamente. Não era raiva, não era ódio, era pior. Era aceitação. Resignação fria e terrível de quem já não espera mais nada da vida. Então amanhã, quando eles vierem, eu dou minha resposta. E qual vai ser? Alice olhou ao redor do barraco miserável que chamavam de lar. Olhou para as paredes rachadas, para os móveis quebrados, para a vida que nunca teve chance de florescer. Pensou na mãe que morreu por falta de dinheiro. Pensou nas noites em claro limpando o chão alheio. Pensou no futuro que jamais teria se ficasse ali. E então pensou em algo que a surpreendeu. Talvez, apenas talvez, ser entregue a um estranho rico não fosse pior do que a vida que já tinha. Você vai descobrir amanhã, ela disse, e saiu do barraco antes que o pai pudesse ver as novas lágrimas que escorriam pelo seu rosto. A noite no morro era fria, mas Alice mal sentia. Sentou-se nos degraus de concreto em frente ao barraco, abraçando os joelhos contra o peito e olhou para o céu. Não havia estrelas. A poluição de São Paulo escondia tudo, assim como escondia as lágrimas de meninas obrigadas a sacrificar o próprio futuro para salvar pais que não mereciam salvação. E enquanto Alice chorava sozinha no escuro, em algum lugar da cidade, Bernardo Carvalho olhava pela janela de sua mansão vazia, sem fazer ideia de que no dia seguinte, duas vidas quebradas se encontrariam, e que desse encontro nasceria algo que nenhum dos dois poderia prever. O sol nasceu como sempre nascia no morro, sem piedade, expondo cada rachadura, cada mancha de umidade, cada pedaço de dignidade perdida. Alice não havia dormido. Ficara sentada no mesmo degrau a noite inteira, abraçada aos próprios joelhos, assistindo o mundo acordar ao seu redor, como se nada estivesse prestes a mudar. Mas tudo estava prestes a mudar. Às 6 da manhã, ela se levantou com as pernas dormentes e entrou no barraco. O pai estava caído no sofá velho, roncando alto, uma garrafa de cachaça barata tombada no chão ao lado dele. Alice olhou para aquele homem que um dia fora seu herói e sentiu apenas um vazio profundo onde deveria haver amor. Sem fazer barulho, ela foi até o quartinho minúsculo que chamava de seu. Abriu o guarda-roupa de madeira compensada e olhou para as poucas roupas que possuía. 3 calças jeans desbotadas, 5 camisetas simples. Um vestido que a mãe havia costurado para ela anos atrás, guardado em um saco plástico como relíquia sagrada. Alice pegou o vestido com mãos trêmulas. Era azul claro, com pequenas flores brancas bordadas à mão. A mãe havia passado semanas fazendo aquele vestido, trabalhando à noite depois que Alice dormia, usando retalhos que conseguia de graça na feira. Para o dia que você se casar, a mãe dissera, os olhos brilhando com esperança. Para o dia mais feliz da sua vida. As lágrimas vieram antes que Alice pudesse impedi-las. Ela abraçou o vestido contra o peito e deixou o choro vir, silencioso, mas devastador. A mãe havia imaginado um casamento de amor, um noivo apaixonado, uma filha radiante caminhando para o altar, escolhendo seu próprio destino. Não isso. Nunca isso. Desculpa, mãe. Alice sussurrou para o tecido. Desculpa por não ser forte o bastante para recusar. Desculpa por ser covarde. Mas será que era covardia? Ou era apenas o peso impossível de ter que escolher entre sua própria vida e a vida de outra pessoa, mesmo que essa pessoa não merecesse seu sacrifício? Alice não sabia mais. Ela tomou banho frio no chuveiro quebrado que só tinha uma temperatura. Vestiu a melhor roupa que tinha, uma calça jeans sem rasgos e uma blusa branca que ela lavava à mão toda semana. Prendeu os cabelos castanhos longos num rabo de cavalo simples. Não tinha maquiagem, não tinha joias, não tinha nada além da própria dignidade, e até isso estava sendo levada dela. Quando saiu do quarto, o pai estava acordado, sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos. Ele ergueu os olhos vermelhos e inchados quando a ouviu. Alice, não fala nada. Ela cortou. A voz firme apesar de estar desmoronando por dentro. Só me diz que horas eles vêm. 12:00. Alice olhou para o relógio na parede. 11:15.
Menos de 1 hora para o resto da sua vida ser decidido por ela. Eu vou aceitar, ela disse, e viu o rosto do pai se contorcer entre alívio e horror. Mas não por você. Nunca por você. Vou aceitar porque não tenho escolha. Porque se eu não aceitar, vou carregar sua morte na consciência pro resto da vida. E já carrego peso demais. Filha, E depois que eu sair daqui hoje, Alice continuou, cada palavra uma lâmina afiada. Você nunca mais me procura, nunca mais tenta falar comigo, nunca mais usa meu nome para conseguir nada de ninguém. Eu tô pagando sua dívida com a minha vida. Você vai viver com isso, sozinho. Valdir começou a chorar, mas Alice não sentiu nada. Estava vazia, completamente vazia. Ela foi até a pequena prateleira onde guardava suas poucas coisas preciosas. A foto da mãe, o terço que pertencia à avó. Um caderno velho onde escrevia pensamentos que nunca compartilhava com ninguém. Colocou tudo numa sacola de pano surrada. Posso levar isso? O pai acenou que sim, incapaz de falar. Às 11h50, bateram na porta. Não foi uma batida educada. Foi um soco violento que fez a estrutura frágil tremer. Alice abriu antes que batessem de novo. Do outro lado, 2 homens enormes com caras de poucos amigos e roupas caras demais para aquele lugar. Entre eles, algo que roubou o ar dos pulmões de Alice. Bernardo Carvalho. Ele era mais novo do que ela imaginava. Não tinha cara de empresário velho enrugado. Tinha 30 anos, talvez. Alto, ombros largos, terno escuro impecável, que provavelmente custava mais do que todo o barraco onde ela morava. Cabelos escuros bem cortados. Rosto de traços marcantes, quase bonito, se não fosse pela expressão completamente fechada. Mas eram os olhos que a pegaram desprevenida. Castanhos escuros, intensos, estudando ela com uma atenção que fez seu estômago revirar. Não era um olhar lascivo, mas também não era frio. Era algo entre os dois, como se ele estivesse tentando ler algo nela que nem ela mesma sabia que estava lá. Alice Santos? A voz era grave, controlada, mas havia uma textura nela que Alice não conseguia decifrar. Sou eu. Bernardo a analisou da cabeça aos pés, devagar, deliberado. Alice sentiu o calor subir pelo rosto, mas não conseguia identificar se era humilhação ou algo diferente. Quando os olhos dele voltaram para o rosto dela, havia algo lá. Algo que desapareceu tão rápido que ela achou que havia imaginado. Valdir Santos está em casa? O pai apareceu atrás de Alice, encolhido, patético. Estou aqui, Sr. Carvalho. Bernardo finalmente desviou o olhar de Alice, e ela sentiu uma estranha perda quando isso aconteceu. Ele olhou para o pai com uma expressão que fez até os seguranças ao lado dele ficarem tensos. A dívida é de R$120 mil, juros incluídos. Sim, senhor. Vou quitar tudo hoje. Pausa. Então, com uma voz tão gelada que poderia congelar fogo. Mas quero que entenda uma coisa. Um homem que usa a própria filha para pagar dívidas de jogo não merece o ar que respira. Valdir abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Quanto a você? Bernardo voltou a atenção para Alice, e dessa vez ela viu claramente. Seus olhos se suavizaram. Só um pouco. Apenas uma fração. Mas suavizaram. Preciso que entenda os termos. Alice esperou, o coração batendo descompassado. Será um casamento legal, registrado. Você vai morar na minha casa. Ele hesitou, e Alice poderia jurar que viu algo passar pelo rosto dele. Incerteza? Preocupação? Terá seu próprio quarto, sua própria privacidade. Não vou exigir nada de você que não queira dar. A última frase foi dita baixinho, quase como se fosse difícil para ele. Alice piscou, confusa. Aquilo era gentileza? Ou apenas a frieza de alguém que não sentia nada? Terá tudo o que precisar. Ele continuou, a voz voltando àquele tom controlado. Comida, roupas, educação se quiser estudar. Não vai faltar nada material. A ênfase estranha em material não passou despercebida. Como se ele estivesse dizendo, vou dar tudo, menos uma coisa. Mas que coisa seria essa? E se eu quiser sair? Alice perguntou, surpresa com a própria coragem. Depois de um tempo, se eu quiser o divórcio? Algo passou pelos olhos de Bernardo.
Dor? Não, não podia ser. Mas era algo. Algo profundo que ele escondeu rapidamente atrás daquela máscara impassível. 2 anos, ele disse. Preciso que fique por 2 anos. Depois disso, se quiser sair, será livre. Vou providenciar o divórcio e dar dinheiro suficiente para que recomece a vida sozinha. Tem minha palavra. A palavra de um homem que compra esposas, Alice disse, e imediatamente se arrependeu quando viu os seguranças se moverem. Mas Bernardo ergueu a mão, parando-os. E então, ele quase sorriu. Quase. Foi apenas um canto da boca se erguendo levemente, mas estava lá. Touché, ele disse, e havia algo na voz dele. Respeito? Diversão? Você tem coragem. Isso é raro. Alice não soube o que responder. Aquele homem era um enigma. Frio num segundo, quase caloroso no outro. Comprava uma esposa, mas falava de liberdade. Tinha olhos mortos, mas que às vezes pareciam ver através da alma dela. Tem algo que queira levar? Ele perguntou, e havia uma gentileza inesperada na forma como falou. Só isso. Alice ergueu a sacola surrada. Bernardo olhou para a sacola. Então olhou para o barraco miserável. Então voltou a olhar para ela. E dessa vez havia algo definitivo em seus olhos. Pena? Não, era mais do que isso. Era compreensão. Tem certeza? Pode levar o que precisar. Posso mandar alguém buscar depois, se quiser. Por que ele estava sendo gentil? Por que se importava? Não quero nada daqui, Alice disse, a voz tremendo. Nunca quis. Bernardo a estudou por um longo momento. Então acenou com a cabeça como se entendesse mais do que ela havia dito. Vamos então. Alice deu um passo em direção à porta, mas a voz do pai a deteve. Alice, por favor, me perdoa. Eu te amo. Ela parou. Virou-se devagar. E quando falou, sua voz era tão fria que até ela mesma mal se reconheceu. Amor não faz isso com quem ama. Adeus, Valdir. Não chamou ele de pai. Não foi acidente. Alice começou a caminhar, mas de repente sentiu algo. Uma mão, grande, quente, firme, tocando levemente suas costas, guiando-a, protegendo-a. Era Bernardo. Ele não estava tocando de forma possessiva. Estava tocando de forma protetora, como se estivesse dizendo, eu peguei você. Você não precisa fazer isso sozinha. Mas então a mão se foi. Rápido demais. E Alice ficou se perguntando se havia imaginado. Ela desceu os degraus de concreto, passando pelas vizinhas boquiabertas, pelas crianças que pararam de brincar, pela vida inteira ficando para trás. Bernardo caminhava ao lado dela. Não à frente, não atrás. Ao lado, como um igual. O carro luxuoso esperava. O motorista abriu a porta. Alice entrou, sentindo o couro macio, o ar-condicionado gelado, o cheiro de carro novo que ela nunca havia sentido antes. Bernardo entrou do outro lado, fechou a porta. O carro começou a se mover. E foi então que Alice desmoronou. Os soluços vieram violentos, incontroláveis, sacudindo todo o seu corpo. Ela colocou as mãos sobre o rosto, tentando abafar o som, envergonhada de estar chorando na frente daquele homem que havia comprado ela como se fosse um objeto. Me desculpe, ela conseguiu dizer entre os soluços. Eu só preciso... Sentiu algo macio tocar sua mão. Alice olhou através das lágrimas e viu que Bernardo havia estendido um lenço de tecido fino em direção a ela. Não estava olhando para ela. Estava olhando pela janela, o maxilar tenso, o rosto uma máscara de controle. Mas o lenço estava lá, oferecido, gentil. Alice pegou com mãos trêmulas. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer. Silêncio pesado. Alice tentou parar de chorar, mas não conseguia. Eram anos de dor finalmente escapando. Pode chorar o quanto precisar, Bernardo disse de repente, ainda sem olhar para ela. Ninguém vai julgar você aqui. A voz dele era suave, quase gentil, mas havia algo embaixo dela. Algo que parecia dor pessoal. Como se ele conhecesse aquele tipo de choro. Como se ele tivesse chorado assim antes. Alice enxugou o rosto, tentando se recompor. Você deve achar que eu sou fraca. Não. A resposta veio rápida, firme. Bernardo finalmente virou o rosto para ela, e o que Alice viu nos olhos dele a deixou sem palavras. Havia intensidade ali.
Havia algo ardendo sob a superfície fria. Acho que você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Como pode dizer isso? Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Ele segurou o olhar dela por mais um segundo antes de virar de volta para a janela. Vi você manter a cabeça erguida quando a maioria teria desmoronado. Vi você proteger sua dignidade mesmo quando tudo estava sendo tirado de você. Isso não é fraqueza, Alice. É força. O nome dela nos lábios dele soou diferente. Não era frio. Não era possessivo. Era quase reverente. Alice não sabia o que pensar. Aquele homem a havia comprado. Havia pago sua dívida como se ela fosse mercadoria, mas estava falando com ela como se ela fosse preciosa, como se ela importasse. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou, a voz embargada. "De verdade. Por que casar comigo?" Bernardo ficou em silêncio por tanto tempo que Alice achou que ele não ia responder. Quando finalmente respondeu, a voz estava carregada de algo que ela não conseguia identificar. Porque às vezes as pessoas certas se encontram nas circunstâncias erradas, e cabe a nós decidir o que fazer com isso. Não era uma resposta, mas também era tudo. O carro seguiu pela cidade, deixando o morro para trás. Alice olhou pela janela, vendo o mundo mudar ao redor. As construções ficando maiores, as ruas ficando mais limpas, a pobreza dando lugar à riqueza. "Vai ser muito diferente", Bernardo disse de repente. "A vida na mansão, as pessoas, tudo. Eu sei, não vai ser fácil. Nada na minha vida foi fácil." Ele olhou para ela então. Realmente olhou, como se estivesse vendo pela primeira vez. Não, imagino que não. Havia admiração na voz dele. Definitivamente havia. Mas também havia aquela distância cuidadosa. Como se ele quisesse se aproximar, mas não se permitisse. "Posso fazer uma pergunta?" Alice reuniu coragem. "Pode. Você perdeu sua família em um acidente." O corpo de Bernardo enrijeceu inteiro. O maxilar se contraiu. Por um momento, Alice achou que havia ido longe demais. Mas então ele falou, a voz tão baixa que ela mal ouviu. "Perdi. Sinto muito. Não precisa sentir. Não me conhecia. Não os conhecia. Mas conheço dor. E reconheço quando alguém carrega a mesma." Bernardo virou o rosto para ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, a máscara caiu completamente. Por apenas um segundo. Apenas um instante breve. E o que Alice viu, a destruiu e a tocou ao mesmo tempo. Dor. Dor pura, crua, devastadora. Dor que não cicatrizou. Dor que ainda sangrava todos os dias. "Você é muito observadora", ele disse. E havia algo na voz que poderia ser vulnerabilidade. "Tive que aprender a ler pessoas. Para sobreviver." "Entendo." Pausa. "Então, acho que nós dois tivemos que aprender a sobreviver. Cada um do seu jeito." Era a coisa mais pessoal que ele havia dito. Era quase uma conexão. Alice sentiu algo estranho no peito. Não era atração, não ainda, mas era curiosidade. Era a sensação de que talvez, apenas talvez, aquele homem frio não fosse tão frio assim. Ou talvez ela estivesse se enganando. Talvez ele fosse apenas um homem rico que sabia exatamente o que dizer para manipular uma menina pobre e desesperada. Alice não sabia. E era isso que a assustava mais. O carro finalmente entrou por um portão enorme. Alice viu jardins imensos, fontes de mármore, uma mansão que parecia saída de filme. Era grande demais, linda demais, solitária demais. Como alguém podia viver sozinho em um lugar tão grande? O carro parou na entrada. O motorista abriu a porta. Bernardo saiu primeiro e então, para surpresa de Alice, estendeu a mão para ajudá-la a sair. Ela hesitou. Olhou para aquela mão grande, forte, oferecida. Gentileza ou controle? Cuidado ou posse? Alice não sabia, mas pegou a mão mesmo assim. Os dedos de Bernardo envolveram os dela. Firmes, quentes, seguros. Ele a ajudou a sair do carro e então não soltou imediatamente. Segurou por apenas um segundo a mais. Apenas um momento extra onde os olhos dele se encontraram. E naquele momento, Alice viu tudo. A dor dele, a solidão, o desejo desesperado por conexão lutando contra o medo de ser ferido novamente. Ela viu e reconheceu porque sentia a mesma coisa. Então ele soltou, a máscara voltando ao lugar.
Bem-vinda à sua nova casa, Alice. Casa. Ele disse casa, não prisão. Mas seria realmente uma casa? Ou apenas uma gaiola de ouro onde ela trocara uma forma de sofrimento por outra? Alice olhou para a mansão imponente. Olhou para o homem enigmático ao seu lado. Olhou para o futuro impossível de prever. E então deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, sem saber que aquele passo mudaria tudo. Para os dois. A mansão era ainda maior por dentro do que parecia por fora. Alice seguiu Bernardo por corredores intermináveis de mármore polido, passando por salas que pareciam nunca ter sido usadas, móveis cobertos por tecidos brancos como fantasmas de uma vida que um dia existiu. Cada passo ecoava no silêncio opressivo. Não havia risadas, não havia música, não havia vida. Era uma casa projetada para uma família, mas habitada apenas por solidão. Este será seu quarto. Bernardo parou diante de uma porta no segundo andar e a abriu. Alice entrou e sentiu o ar escapar dos pulmões. O quarto era do tamanho do barraco inteiro onde ela morava. Uma cama enorme com dossel ocupava o centro, cercada por móveis delicados de madeira clara. Havia uma penteadeira com espelho, um closet que ela podia ver através da porta entreaberta e janelas imensas com vista para os jardins. O banheiro é aqui. Bernardo apontou para outra porta. Tem tudo o que precisa. Se faltar algo, é só pedir. Pedir para quem? Para mim. Ou para Dona Marta, a governanta. Ela vem algumas vezes por semana. Alice assentiu, ainda processando. Aquele quarto era mais luxuoso do que qualquer lugar onde ela já havia pisado. E era dela. Pelo menos por 2 anos. Há roupas no closet, Bernardo continuou, a voz voltando àquele tom formal e distante que ela já estava começando a reconhecer como sua armadura. Mandei comprar alguns tamanhos. O que não servir, podemos trocar. Alice virou-se para ele, surpresa. Você já tinha comprado roupas antes de me conhecer? Algo passou pelos olhos dele. Desconforto? Sim. Como sabia que eu ia aceitar? Bernardo ficou em silêncio por um momento longo demais. Quando falou, havia algo na voz que Alice não conseguiu decifrar. Não sabia, mas esperava. Por quê? Ele a olhou então, realmente olhou. E Alice viu aquela intensidade de novo. Aquela coisa que ardia sob a superfície fria. Porque reconheço desespero quando vejo. E desespero sempre aceita a única saída disponível. As palavras deveriam ser cruéis, mas a forma como ele falou não foi. Foi quase gentil, como se ele entendesse, como se ele também já tivesse estado desesperado. Vou deixar você se instalar. Bernardo se virou para sair, mas Alice o deteve. Espera. Ele parou, mas não se virou. Você vai me dizer por que precisa de uma esposa? As tais razões legais de negócios? Bernardo ficou imóvel por tanto tempo que Alice achou que ele não ia responder. Então, lentamente, ele se virou, e a expressão no rosto dele era tão fechada que parecia talhada em pedra. Não ainda. Talvez nunca. Mas isso não muda o acordo. E antes que Alice pudesse responder, ele saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como uma sentença final. Alice ficou sozinha no quarto imenso, abraçando sua sacola surrada contra o peito, sentindo o peso de tudo que havia acontecido nas últimas 24 horas finalmente cair sobre ela. Ela havia deixado o morro, havia abandonado o pai, havia se vendido a um estranho. E agora estava ali, numa mansão de conto de fados, sendo tratada ora com gentileza desconcertante, ora com frieza calculada, por um homem que ela não conseguia entender. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez, Alice as deixou cair sem tentar esconder. Ninguém estava vendo. Ninguém se importava. Ou será que alguém se importava? Ela lembrou da mão de Bernardo nas suas costas, do lenço oferecido, das palavras, uma das mais fortes que já conheci. Eram gestos reais ou apenas manipulação bem executada? Alice não sabia, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ela abriu a sacola e tirou a foto da mãe. Olhou para aquele rosto sorridente, para aqueles olhos cheios de esperança, e sussurrou. Não sei se fiz a coisa certa, mãe. Não sei o que estou fazendo aqui. Mas a mãe não podia responder. Nunca mais poderia. Alice colocou a foto na mesinha de cabeceira, ao lado de um abajur caríssimo.
A justaposição era quase cômica. Pobreza e riqueza lado a lado, assim como ela agora vivia entre dois mundos sem pertencer realmente a nenhum. Um banho. Ela precisava de um banho para limpar não só a sujeira, mas também a sensação de irrealidade que a envolvia. O banheiro era tão luxuoso quanto o quarto. Mármore por todos os lados, uma banheira enorme, um chuveiro com múltiplos jatos. Alice ligou a água quente e pela primeira vez em anos, sentiu água realmente quente caindo sobre sua pele. Ela ficou ali por tempo indeterminado, deixando a água levar embora as lágrimas, o suor, o medo. Quando finalmente saiu, encontrou roupões macios pendurados. Vestiu um e voltou ao quarto. O closet realmente tinha roupas. Muitas roupas, vestidos, calças, blusas, tudo com etiquetas ainda. Bernardo não havia mentido sobre ter comprado antes. Mas o que a surpreendeu foi que não eram roupas vulgares ou provocantes. Eram bonitas, elegantes, mas discretas. Como se ele tivesse escolhido pensando no que ela se sentiria confortável usando. Ou talvez fosse só coincidência. Talvez ele simplesmente tivesse bom gosto. Alice escolheu uma calça de tecido macio e uma blusa simples. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Ainda era ela, mas diferente. Como se estivesse usando um disfarce de alguém que pertencia àquele mundo. Bateram na porta. Alice abriu e encontrou uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil e roupas simples, mas limpas. Oi, querida. Sou Dona Marta, a governanta. O Sr. Bernardo me pediu para ver se você precisa de alguma coisa. Não, eu tô bem. Obrigada. Dona Marta a estudou com olhos experientes que pareciam ver mais do que Alice gostaria de revelar. Sei que deve estar confusa. É muita coisa de uma vez só. A senhora sabe sobre mim? Sobre como eu vim parar aqui? Sei, Dona Marta disse sem julgamento. E não tô aqui para julgar, minha filha. Tô aqui para ajudar. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Havia algo na bondade daquela mulher que fez as defesas de Alice racharem. Como ele é? O Sr. Bernardo? De verdade? Dona Marta suspirou, olhando para o corredor como se pudesse ver através das paredes. É um homem quebrado que tenta muito se manter inteiro. Desde que perdeu a família, ele mudou. Ficou fechado, frio. Mas no fundo, embaixo de tudo isso, ainda existe bondade. Eu vejo nos pequenos gestos, na forma como trata os funcionários, no trabalho que faz nos hospitais dele, onde atende gente pobre de graça sem ninguém saber. Alice piscou, surpresa. Ele faz isso? Faz. Mas não gosta que falem sobre. Diz que não é caridade, que é obrigação. Dona Marta sorriu tristemente. Esse é o homem que ele era antes da tragédia. Às vezes ainda aparece, em flashes. E depois desaparece de novo. E depois desaparece de novo, Dona Marta confirmou. Porque ele tem medo. Medo de sentir. Medo de perder. Medo de viver. As palavras ficaram flutuando no ar entre elas. O jantar vai ser servido em 1 hora, Dona Marta finalmente disse. O Sr. Bernardo janta na sala principal. Você é bem-vinda a se juntar a ele se quiser. E se eu não quiser? Então trago a comida aqui para o quarto, sem problema nenhum. Quando Dona Marta saiu, Alice ficou sentada na cama enorme pensando. Ela deveria jantar com Bernardo? Seria menos estranho do que comer sozinha? Ou seria mais estranho sentada à mesa com um homem que era legalmente seu marido, mas que ela não conhecia? No final, a curiosidade venceu. Ela precisava entender aquele homem. Precisava descobrir se ele era seu salvador ou seu captor. 1 hora depois, Alice desceu as escadas, seguindo o som distante de talheres. Encontrou a sala de jantar, uma sala enorme com uma mesa que facilmente caberia 20 pessoas. Mas apenas uma cadeira na cabeceira estava ocupada. Bernardo estava sentado sozinho, olhando para um prato que mal havia tocado, perdido em pensamentos que pareciam estar a milhões de quilômetros dali. Alice hesitou na porta. Ele estava tão absorto que não a havia notado. E naquele momento desprotegido, ela viu algo que a pegou desprevenida. Tristeza. Tristeza profunda, escavada em cada linha do rosto dele. Então ele olhou para cima e a viu. E a máscara voltou tão rápido que Alice quase achou que havia imaginado.
Alice! Ele se levantou imediatamente. Não sabia se você viria. Achei que seria menos estranho do que comer sozinha. Sim, menos estranho. Algo na forma como ele disse isso sugeriu que ele também odiava comer sozinho, mas havia se acostumado. Por favor, sente-se. Alice escolheu uma cadeira perto dele, mas não ao lado. A distância parecia segura. Imediatamente um funcionário apareceu, servindo vinho e água. Prefiro água, Alice disse rapidamente. Bernardo olhou para ela com algo parecido com aprovação. Eu também. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. A comida era deliciosa, preparada por um chefe profissional, mas Alice mal sentia o gosto. Estava ocupada demais tentando não olhar demais para o homem à sua frente. O quarto está adequado? Bernardo finalmente perguntou, a voz educada, mas distante. Está mais do que adequado. É lindo. Bom, mais silêncio. Pesado, desconfortável. Posso fazer uma pergunta? Alice reuniu coragem. Pode. Por que você vive sozinho numa casa tão grande? Bernardo parou de comer. Colocou os talheres devagar, com controle excessivo. Era para ser uma casa cheia, para minha esposa, para o meu filho, para a família que íamos construir. Pausa. Mas a vida tinha outros planos. Sinto muito. Você já disse isso no carro. E continuo sentindo. Ele a olhou então. Realmente olhou. E havia algo nos olhos dele que fez o coração de Alice acelerar. Não era raiva. Não era frieza. Era vulnerabilidade crua. Por que você se importa? Não me conhece. Não me deve nada. Porque reconheço dor quando vejo. Alice usou as próprias palavras dele contra ele. E dor merece compaixão, mesmo vinda de desconhecidos. Bernardo ficou tão imóvel que poderia ser uma estátua. Então, tão rápido que Alice quase perdeu, seus olhos ficaram brilhantes. Lágrimas? Não. Ele não ia chorar. Não ia permitir. E não permitiu. Ele piscou, levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão de mármore. Desculpe, preciso trabalhar. Boa noite. E ele saiu. Simplesmente saiu, deixando Alice sozinha na sala de jantar enorme com pratos pela metade e 1 milhão de perguntas sem resposta. Ela ficou ali sentada, processando o que havia acabado de acontecer. Ela o havia alcançado. Havia tocado algo nele. E ele havia fugido. Fugido como se ela fosse perigosa. Ou talvez ele tivesse fugido porque ela era perigosa. Perigosa para as paredes que ele havia construído. Perigosa para o isolamento que o mantinha seguro. Dona Marta apareceu na porta vendo a cena. Ele fez isso, né? Fez o quê? Fugiu quando ficou perto demais de sentir alguma coisa. Alice olhou para a mulher mais velha. Ele sempre faz isso? Sempre. Mas sabe o que é diferente dessa vez? Dona Marta sorriu suavemente. Dessa vez ele parecia assustado. E ele só fica assustado quando algo realmente importa. As palavras ficaram com Alice a noite inteira, enquanto ela deitava na cama enorme, olhando para o teto alto, tentando entender o enigma que era Bernardo Carvalho. Ele era gentil ou cruel? Cuidadoso ou manipulador? Estava salvando ela ou usando ela? Alice não sabia. Mas uma coisa ela tinha certeza. Ela o havia afetado. E ele a havia afetado também. E algo lhe dizia que os próximos 2 anos seriam muito mais complicados do que qualquer um deles imaginava. Alice acordou com o sol entrando pelas janelas imensas, iluminando o quarto de uma forma que ela nunca havia experimentado. No morro, a luz do sol era bloqueada por barracos vizinhos, por varal de roupas, por pobreza. Mas ali, a luz entrava livre, dourada, quase mágica. Por um momento, apenas um momento, ela esqueceu onde estava. Esqueceu tudo o que havia acontecido. Então a realidade voltou como um soco no estômago. Ela era casada, com um estranho, num acordo que ela ainda não entendia completamente. Alice se levantou, trocou de roupa e desceu as escadas, seguindo o cheiro de café fresco que vinha de algum lugar da casa gigantesca. Encontrou a cozinha, uma cozinha que parecia saída de revista, toda em mármore branco e eletrodomésticos que ela nem sabia como usar. Dona Marta estava lá, preparando o café da manhã. Bom dia, querida. Dormiu bem? Dormi. Alice mentiu. Na verdade, havia passado metade da noite acordada.
pensando em Bernardo fugindo da sala de jantar. O senhor Bernardo já tomou café? Tomou às 5 da manhã e foi direto para o hospital. Ele trabalha muito. Acho que é a forma dele de não pensar. Não pensar no quê? Dona Marta parou de mexer os ovos e olhou para Alice com aqueles olhos sábios que viam demais. No que perdeu, no que poderia ter sido. Em como a vida é injusta. Alice sentou-se à mesa enquanto Dona Marta servia café, pão fresco, frutas, queijos. Era mais comida num café da manhã do que ela costumava comer num dia inteiro. Dona Marta, posso perguntar uma coisa? Claro. O que aconteceu? Com a família dele? Ele nunca fala sobre isso. A governanta suspirou pesadamente, como se carregar aquela história doesse até nela. Foi um acidente de carro. 5 anos atrás. A esposa dele, Camila, estava voltando da casa dos pais com o filho, o pequeno Miguel. Tinha apenas 3 anos. Sua voz falhou. Um caminhão perdeu o freio numa descida. Bateu direto no carro deles. Não sobrou ninguém. Alice sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Meu Deus! O senhor Bernardo estava no hospital quando recebeu a ligação. Ele é médico, sabia? Cirurgião, um dos melhores. Mas depois do acidente nunca mais operou. Disse que não conseguia mais segurar um bisturi sem tremer. Dona Marta limpou os próprios olhos. Ele virou empresário, comprou hospitais, administra tudo de longe. Mas a medicina morreu nele junto com a família. Alice mal conseguia respirar. A dor de Bernardo fazia sentido agora. A frieza, o isolamento. Ele não estava apenas triste, estava destruído. Ele nunca falou sobre isso comigo. Alice sussurrou. Ele não fala com ninguém, nem comigo, e trabalho aqui há 10 anos. Dona Marta serviu mais café. Mas com você, ontem à noite, quando ele saiu daquela sala, eu vi o rosto dele. Ele estava apavorado. Apavorado porque você o fez sentir algo. E sentir dói demais para quem passou anos se anestesiando. As palavras de Dona Marta ecoaram na cabeça de Alice o dia inteiro. Ela explorou a mansão, tentando se familiarizar com aquele espaço enorme demais. Encontrou uma biblioteca com milhares de livros. Uma sala de música com um piano coberto por um lençol branco, claramente intocado há anos. Uma sala de brinquedos trancada, que ela só conseguiu ver pela fresta da porta. Cheia de caixas empoeiradas que provavelmente continham os pertences do filho que Bernardo nunca conseguiu se desfazer. Cada cômodo contava uma história de dor, de vida interrompida, de futuro roubado. Alice estava no jardim quando ouviu o carro chegar. Seu coração disparou. Bernardo estava voltando. Ela o viu descer do carro. Terno escuro impecável, pasta executiva na mão, rosto cansado. Ele a viu no jardim e parou. Por um segundo. Apenas um segundo. Então continuou caminhando em direção à casa. Como foi seu dia? Ele perguntou ao passar por ela, a voz educada, mas distante. Tranquilo. E o seu? Ocupado. Ele ia entrar na casa. Ia fugir de novo, mas Alice não deixou. Bernardo, espera. Ele parou, mas não se virou. A gente precisa conversar. Sobre? Sobre tudo. Sobre esse casamento. Sobre o que você espera de mim. Sobre as regras. Alice respirou fundo. Sobre por que você foge toda vez que eu tento ter uma conversa real com você. Silêncio. Longo. Pesado. Então Bernardo se virou lentamente. E a expressão no rosto dele era tão controlada que parecia dolorosa. Não estou fugindo. Está sim. Ontem à noite, quando eu falei sobre dor e compaixão, você saiu correndo como se eu tivesse queimado você. Eu tinha trabalho. Você estava fugindo. Alice insistiu, dando um passo em direção a ele. E eu preciso saber por quê. Preciso entender quem você é. Porque vou viver aqui pelos próximos 2 anos e não aguento mais ficar no escuro. Bernardo ficou tão imóvel que poderia não estar respirando. Então, devagar, ele colocou a pasta no chão e olhou diretamente para ela. E o que Alice viu naqueles olhos a destruiu. Dor. Dor tão profunda que parecia não ter fundo. Você quer saber quem eu sou? A voz dele saiu rouca, carregada de emoção que ele claramente lutava para controlar. Sou um homem que perdeu tudo. Que acordou um dia e descobriu que o amor da sua vida e seu filho haviam sido arrancados deste mundo da forma mais brutal possível.
que tentou se matar trabalhando porque era a única forma de não pensar, que transformou esta casa num mausoléu porque não conseguia vender, mas também não conseguia viver nela. Alice sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não as limpou. Sou um covarde, Bernardo continuou, a voz quebrando. Um covarde que tem tanto medo de sentir alguma coisa que construiu paredes tão altas que nem eu mesmo consigo escalá-las. E aí você aparece, com seus olhos que veem demais e suas palavras que alcançam lugares que eu tranquei há anos, e eu fico apavorado. Apavorado porque sei que se eu deixar você entrar, se eu deixar você me tocar de verdade, vou desmoronar completamente. Então desmorona, Alice disse, a voz trêmula, mas firme. Desmorona, porque fingir que não sente nada não tá te protegendo. Tá te matando lentamente. Bernardo fechou os olhos, o maxilar tenso, todo o corpo vibrando com o esforço de manter o controle. Você não entende. Eu não posso desmoronar. Porque se eu começar a cair, não sei se consigo me levantar de novo. Então eu te ajudo a levantar. Os olhos dele se abriram bruscamente. Por quê? Por que você se importa? Eu te comprei. Te tirei da sua vida. Te trouxe pra cá por razões que nem expliquei direito. Por que raios você se importaria se eu me levanto ou não? Porque reconheço alguém que tá se afogando. Alice deu mais um passo em direção a ele. Porque eu também estava me afogando no morro, naquela vida sem futuro, sendo destruída pelo vício do meu pai. E de alguma forma estranha e confusa, você me tirou daquela água. Então talvez, só talvez, a gente possa ajudar um ao outro a respirar de novo. Bernardo a olhou como se ela fosse um milagre, como se ela fosse a coisa mais preciosa e mais perigosa do mundo ao mesmo tempo. Eu não comprei você, ele disse de repente, a voz tão baixa que ela mal ouviu. Eu te salvei. Alice piscou confusa. Como assim? A dívida do seu pai. Eu não paguei porque queria uma esposa. Paguei porque aquele homem não merecia ter você. Porque vi nos seus olhos que você merecia algo melhor do que ser destruída pelos erros dele. Bernardo passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o pela primeira vez desde que Alice o conhecera. Marco Aurélio é meu paciente. Ele me contou sobre a dívida, sobre a proposta que tinha feito, sobre a menina que seria vendida para salvar um pai que não prestava. O mundo de Alice parou. Eu poderia ter apenas pagado a dívida e pronto. Mas então eu pensei. Pensei que se eu fizesse isso, seu pai ia colocar você em outra situação terrível em 6 meses. Ia continuar jogando, continuar se afundando, continuar usando você como moeda de troca. Bernardo a olhou com intensidade devastadora. Então eu pensei num jeito de te tirar dali permanentemente, de te dar uma saída que o impedisse de te usar de novo. O casamento, Alice sussurrou, começando a entender. O casamento, Bernardo confirmou. Se você fosse minha esposa, legalmente ele não teria mais poder sobre você. Você seria livre, protegida, e em 2 anos, quando se divorciasse de mim, teria dinheiro suficiente para recomeçar longe daquele homem. As lágrimas de Alice agora caíam livremente. Você estava me salvando? Tentando. Do meu jeito quebrado e egoísta. Egoísta? Como isso é egoísta? Bernardo riu, mas não havia humor no som. Era um riso amargo, doloroso. Porque uma parte de mim, uma parte patética e desesperada, pensou que talvez ter alguém nesta casa morta me impedisse de enlouquecer completamente. Que talvez ouvir passos que não fossem os meus, ver um rosto além do meu reflexo vazio, me ajudasse a lembrar que ainda estou vivo. Ele olhou para longe. Mas então você chegou e percebi que não era suficiente. Porque você não é só passos ou um rosto. Você é real, intensa, e isso é muito mais aterrorizante do que solidão. Alice não pensou. Apenas agiu. Deu os passos que a separavam dele e o abraçou. Bernardo enrijeceu completamente. Todo o músculo do corpo dele ficou tenso. Alice podia sentir o coração dele disparado contra o peito dela. O que você está fazendo? A voz dele saiu estrangulada. Te abraçando. Porque você precisa. Porque eu preciso. Porque às vezes as palavras não são suficientes. Por um momento longo demais, Bernardo ficou imóvel. Então, devagar, tão devagar que quase doía assistir, seus braços se ergueram e a envolveram. Hesitante no início, depois mais firme.
até que ele a estava segurando como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que girava rápido demais. E então ele chorou. Não foram lágrimas silenciosas. Foram soluços violentos que sacudiram todo o corpo dele. Anos de dor finalmente escapando. Alice o segurou mais forte, deixando ele desmoronar contra ela, não tentando consertar ou parar, apenas sendo presente. Eles se foram, Bernardo conseguiu dizer entre os soluços. E eu não consegui salvá-los. Eu sou médico e não consegui salvar minha própria família. Não era sua culpa, Alice sussurrou. Não era. Mas parece que é. Todo dia parece que é. Eles ficaram ali, no jardim que testemunhava aquele momento impossível. O empresário frio e calculista desmoronando nos braços da menina que ele havia salvado. A menina pobre abraçando o homem rico que descobriu ter um coração que sangrava tanto quanto o dela. Quando Bernardo finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos, o rosto molhado. Mas havia algo diferente nele, algo mais leve. Como se aquelas lágrimas tivessem lavado um pouco do peso que ele carregava. Desculpa, ele disse, limpando o rosto com as costas da mão. Não se desculpa por ser humano. Bernardo a olhou com algo que poderia ser admiração, ou gratidão, ou talvez ambos. Você é extraordinária, Alice Santos. Absolutamente extraordinária. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu. Não foi um sorriso grande. Foi pequeno, frágil, como algo precioso demais para existir. Mas estava lá. E Alice sentiu seu coração fazer algo estranho no peito. Algo que a assustou e a aqueceu ao mesmo tempo. Não era amor, ainda não, mas era o começo de algo. Algo que ambos estavam aterrorizados de nomear. Os dias seguintes foram diferentes. Bernardo ainda trabalhava longas horas, ainda mantinha aquela distância cuidadosa, mas algo fundamental havia mudado. Agora, quando chegava em casa, ele procurava Alice, não com palavras explícitas, mas com olhares. Com a forma como entrava pela porta, e seus olhos vasculhavam os cômodos até encontrá-la, como se precisasse confirmar que ela ainda estava ali, que não havia desaparecido como fumaça. E Alice? Alice começou a esperar por aqueles momentos. Começou a prestar atenção nos detalhes dele, na forma como ele afrouxava a gravata quando estava cansado, no vinco que aparecia entre as sobrancelhas quando estava preocupado com algo, no jeito como seus dedos tamborilavam na mesa quando estava pensando profundamente. Ela estava começando a conhecê-lo, e isso era perigoso. Numa tarde de quinta, Alice estava na biblioteca quando encontrou algo que fez seu coração apertar. Uma caixa escondida atrás de livros empoeirados. Dentro, álbuns de fotos. Ela sabia que não deveria olhar. Sabia que era invasão de privacidade. Mas suas mãos abriram o álbum antes que sua consciência pudesse impedir. E lá estava ele, Bernardo. Mas não o Bernardo que ela conhecia. Este estava sorrindo. Realmente sorrindo. Com os olhos brilhando de felicidade genuína. Ao lado dele, uma mulher linda, cabelos escuros, sorriso caloroso. E no colo dos dois, um menino pequeno, com cachos rebeldes, e uma risada que Alice quase podia ouvir através da foto. Eles pareciam completos, inteiros, uma família perfeita congelada no tempo, sem saber que o tempo acabaria brutal e prematuramente. Essa foi tirada 2 semanas antes do acidente. Alice pulou, quase derrubando o álbum. Bernardo estava parado na entrada da biblioteca, com uma expressão que ela não conseguia ler. Desculpa. Eu não devia ter mexido. Não. Ele entrou na biblioteca, caminhando lentamente até ela. Está tudo bem. Você mora aqui agora. Tem direito de conhecer a história desta casa. Ele se sentou ao lado dela no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas não tão grande quanto antes. Pegou o álbum com mãos que tremiam levemente. Camila, ele disse tocando a foto da mulher. Ela era professora, ensinava literatura em uma escola pública. Dizia que queria mudar o mundo um aluno de vez. Um sorriso triste tocou seus lábios. E mudava. Ela tinha esse dom de fazer as pessoas se sentirem vistas, importantes. Como ela era com você? Bernardo fechou os olhos por um momento. Ela era minha âncora. Eu vivia no hospital, operando, salvando vidas, pensando que era invencível. E ela me lembrava que eu era humano, que precisava descansar, que a vida acontecia fora das salas de cirurgia também.
Ele abriu os olhos e havia lágrimas lá, mas não as deixou cair. Miguel era a cara dela. Mesmo jeitinho teimoso, mesmo sorriso que iluminava a sala inteira. Alice tocou levemente o braço dele. Um toque pequeno, reconfortante. Você não precisa falar sobre isso se dói muito. Dói sempre, Bernardo admitiu. Falar ou não falar, a dor é constante. Mas com você, não sei, parece menos sufocante. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando as fotos. Então Bernardo virou mais algumas páginas e parou em uma foto específica. Era dele no hospital, usando jaleco branco, segurando um bebê recém-nascido com cuidado infinito. Esse foi meu último parto que acompanhei, ele disse, a voz distante. 2 dias antes do acidente. Uma menina. A mãe tinha tido complicações graves. Eu operei por 6 horas. Salvei as 2. Ele tocou a foto. Quando segurei aquela bebê pela primeira vez, pensei, é isso. É para isso que eu existo. Para dar às pessoas a chance de viverem. E então, 48 horas depois, não consegui dar essa chance para minha própria família. Bernardo, sabe o que é engraçado? Ele riu amargamente. Camila e Miguel morreram na hora. Foi o que o legista disse. Impacto instantâneo. Não sentiram dor. Mas eu sinto todos os dias. Acordo sentindo. Trabalho sentindo. Durmo sentindo. Se é que durmo. Alice virou-se completamente para ele. Você não dorme? Algumas horas. Quando o corpo desiste de lutar contra o cansaço. Ele finalmente olhou para ela, e a vulnerabilidade naqueles olhos era devastadora. Quando fecho os olhos, vejo o acidente. Não estava lá, não vi acontecer, mas minha mente recria nos mínimos detalhes. O caminhão descendo, o impacto, os corpos, e acordo gritando, sozinho nesta casa enorme, com ninguém para ouvir. As lágrimas de Alice caíram antes que ela pudesse impedir. Você não tinha que estar sozinho carregando isso. Não tinha escolha. Meus pais morreram quando eu era jovem. Sou filho único. Camila era meu mundo inteiro. E quando ela se foi, levou tudo comigo. Não tudo. Alice sussurrou. Ainda tem você. Ainda tem sua bondade, sua compaixão, sua capacidade de salvar pessoas. E não tô falando só dos hospitais. Tô falando de mim. Você me salvou, Bernardo. Me tirou de um lugar onde eu estava morrendo lentamente. Bernardo a olhou como se estivesse realmente vendo pela primeira vez. Você acha que eu te salvei? Alice, você mal me conhece. Não sabe as coisas que fiz, as decisões que tomei. Então me conta. Silêncio pesado. Então Bernardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela, ficando de costas para ela. Quando falou, sua voz estava carregada de algo escuro. Depois do acidente, eu entrei em espiral. Parei de operar porque minhas mãos tremiam. Vendi minha parte da clínica cirúrgica e comecei a comprar hospitais como propriedades. Transformei medicina em negócio, coisa que eu sempre odiei. Ele apertou os punhos. E tem mais. Tem coisas que fiz por desespero, por solidão, coisas que não tenho orgulho. Alice se levantou, caminhando até ele. Que tipo de coisas? Bernardo virou-se e a expressão no rosto dele era torturada. Antes de você, houve outras. O estômago de Alice afundou. Outras? Não esposas. Nunca cheguei tão longe. Mas encontros arranjados. Mulheres que o conselho de administração dos hospitais sugeria. Herdeiras, empresárias, todas perfeitas no papel. Ele passou a mão pelo rosto. Eu tentava. Jantares caros, conversas educadas, mas não conseguia sentir nada. Era como se a parte de mim capaz de conexão tivesse morrido junto com Camila. E comigo? Alice mal conseguiu perguntar, o coração disparado. Por que comigo foi diferente? Bernardo a olhou com intensidade que queimava. Porque você não estava tentando me impressionar. Não queria meu dinheiro ou meu status. Você só queria sobreviver. E havia algo em você, naquele barraco miserável, com aquele pai terrível. Você manteve sua dignidade. Manteve sua humanidade. E eu pensei, se ela consegue ser forte depois de tudo que passou, talvez eu também consiga. Você acha que eu sou forte? Alice riu sem humor. Bernardo, eu aceitei me casar com um desconhecido porque não tinha coragem de deixar meu pai morrer. Isso não é força, é covardia. Não. Ele deu um passo em direção a ela. É amor.
Amor torto, mal colocado, direcionado para alguém que não merecia. Mas ainda assim, amor. Você tem a capacidade de amar mesmo quando machucam você, mesmo quando não retribuem. Isso é a coisa mais corajosa que existe. Eles estavam próximos agora, muito próximos. Alice podia sentir o calor dele, o cheiro de perfume caro misturado com cansaço e vulnerabilidade. Eu não sei o que estou fazendo, ela admitiu, a voz tremendo. Não sei se estou começando a sentir algo por você ou se é só gratidão, alívio de ter saído daquela vida. Eu também não sei o que estou sentindo, Bernardo confessou. Mas sei que você me assusta. Me assusta porque pela primeira vez em 5 anos, eu olho para o futuro e vejo algo além de vazio. Vejo possibilidade. E isso é aterrorizante. Por quê? Porque e se eu perder de novo? E se deixo você entrar? Deixo você importar? E o destino decide me arrancar mais uma vez? Eu não sobrevivo a isso de novo, Alice. Não sobrevivo. Alice ergueu a mão, tocando o rosto dele. Bernardo fechou os olhos como se o toque queimasse e acalmasse ao mesmo tempo. Você não pode viver com medo do que pode acontecer, ela disse suavemente. Porque aí você não está vivendo de verdade. Tá só existindo. E se existir for mais seguro, mas infinitamente mais solitário. Bernardo abriu os olhos, e o que Alice viu lá a destruiu. Desejo, não só físico, mas emocional. O desejo desesperado de acreditar que era possível recomeçar, de acreditar que ela estava certa. Mas então ele recuou, a máscara voltando. Preciso trabalhar. Bernardo, não. Tenho reuniões importantes amanhã cedo. Preciso revisar contratos. Ele já estava saindo da biblioteca, já estava fugindo de novo. Boa noite, Alice. E ele se foi, deixando Alice sozinha com os álbuns de fotos, com as perguntas sem resposta, com o coração confuso. Ela olhou para as fotos de Camila e Miguel novamente, e pela primeira vez sentiu algo estranho. Não era ciúme. Como poderia ter ciúmes de pessoas mortas? Mas era insegurança. Como ela poderia competir com uma memória? Com um amor perfeito interrompido tragicamente? Camila havia sido tudo para Bernardo, sua âncora, seu mundo. E Alice? Alice era apenas uma menina pobre que ele havia salvo num momento de compaixão. Ou seria mais do que isso? Ela não sabia. E essa dúvida estava começando a consumi-la. Naquela noite, Alice não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons da mansão silenciosa. E então, por volta das 2 da manhã, ouviu um grito, distante, mas inconfundível, vindo do quarto de Bernardo. Alice saiu da cama num impulso, correndo pelo corredor até a porta dele. Bateu. Bernardo, você tá bem? Outro grito, mais alto, mais desesperado. Alice não pensou. Abriu a porta. Bernardo estava na cama, suando, se debatendo, claramente preso em um pesadelo. Não, Camila, não, Miguel. Bernardo, acorda! Alice correu até a cama tocando seu ombro. É um pesadelo, acorda! Ele acordou com um sobressalto violento, sentando-se bruscamente, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo em respirações irregulares. Levou alguns segundos para ele focar nela, para perceber onde estava. Alice! A voz saiu rouca, quebrada. Você estava tendo um pesadelo? Bernardo passou as mãos pelo rosto e Alice viu que estavam tremendo. Foi o acidente de novo. Sempre é o acidente. Vem aqui. Alice fez algo que provavelmente não deveria. Sentou-se na cama ao lado dele e o puxou para um abraço. Bernardo resistiu por meio segundo. Então desmoronou contra ela, como havia feito no jardim, enterrando o rosto no ombro dela. Eu não aguento mais, ele sussurrou. Não aguento mais sonhar com eles. Não aguento mais vê-los morrerem toda a noite. Eu sei. Alice segurou ele mais forte, sentindo o corpo dele tremer. Mas você não está sozinho agora. Tá me ouvindo? Você não está sozinho. Eles ficaram assim por tempo indeterminado. Eventualmente, Bernardo se acalmou, a respiração regulando, o corpo relaxando. Mas ele não se afastou, e Alice não o soltou. Fica, Bernardo pediu de repente, a voz sonolenta. Por favor, só até eu dormir. Eu não quero estar sozinho.
Alice deveria dizer não. Deveria voltar para seu quarto, manter as fronteiras, proteger seu coração que já estava perigosamente envolvido. Mas ela não disse não. Tá bom, ela sussurrou. Eu fico. Bernardo se deitou, puxando ela junto. Não foi íntimo, não foi sexual. Foi apenas necessário. Dois corações quebrados procurando conforto no único lugar onde parecia possível encontrar. Alice ficou acordada, ouvindo a respiração dele se acalmar, se aprofundar, até que ela soube que ele havia finalmente dormido. E mesmo então, ela não se moveu. Porque algo dentro dela, algo assustador e inevitável, sussurrou que talvez, apenas talvez, ela não quisesse mais sair. Que talvez ela estivesse começando a pertencer ali, com ele, naquela cama, naquela casa, naquela vida impossível que havia se tornado dela. E essa percepção a aterrorizou mais do que qualquer coisa. Porque em 6 dias, apenas 6 dias, Alice já não conseguia mais imaginar um futuro sem Bernardo Carvalho. E isso significava que ela estava perdida, completamente, irremediavelmente perdida. Alice acordou com o corpo quente de Bernardo ainda ao lado dela, o braço dele ao redor da cintura dela de forma protetora. Por um momento, apenas um momento, ela permitiu-se sentir aquilo. A segurança, a conexão, a ilusão perigosa de que aquilo era real. Então a realidade voltou como um balde de água fria. Ela estava na cama de um homem que ainda amava a esposa morta. Um homem que a havia salvado por compaixão, não por amor. Um homem que provavelmente acordaria arrependido de ter pedido que ela ficasse. Alice tentou se mover cuidadosamente, mas Bernardo apertou o braço ao redor dela, murmurando algo ininteligível no sono. Ela congelou, o coração disparando. Ele estava sonhando? Com quem? Com Camila? A pontada de ciúmes que Alice sentiu a surpreendeu e a envergonhou ao mesmo tempo. Como ela podia ter ciúmes de uma mulher morta? De uma mulher que havia sido tudo para ele? Finalmente, Bernardo se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Levou alguns segundos para ele processar onde estava, quem estava ao lado dele. Quando processou, algo passou pelo rosto dele, surpresa. Então algo mais suave, algo que poderia ser gratidão. Você ficou, ele disse, a voz rouca de sono. Você pediu. Eu sei. Mas você podia ter ido embora depois que eu dormi. Podia, Alice admitiu. Mas não fui. Eles ficaram assim por mais um momento, olhando um para o outro na luz suave da manhã. Então Bernardo se afastou, sentando-se na cama, passando as mãos pelo cabelo desarrumado. Desculpa por te colocar nessa situação. Não foi justo pedir que você ficasse. Pare de se desculpar por ser humano. Alice disse, ecoando as próprias palavras dela de dias atrás. Você precisava de alguém. Eu estava aqui. Bernardo olhou para ela com aquela intensidade que fazia o estômago de Alice revirar. Você sempre fala como se fosse simples assim. Por que é? Você complica porque tem medo. Talvez eu tenha bons motivos para ter medo. Talvez. Alice concordou, levantando-se da cama. Mas medo não impede a dor, só adia. Ela saiu do quarto antes que ele pudesse responder, antes que ela pudesse fazer algo impulsivo como voltar para aquela cama e nunca mais sair. O dia passou em uma névoa estranha. Bernardo foi trabalhar cedo, como sempre, mas dessa vez deixou um bilhete na cozinha. Apenas 2 palavras. Obrigado, B. Alice guardou o bilhete no bolso, sem entender por que aquelas 2 palavras simples faziam seu coração acelerar. Dona Marta chegou por volta das 10, encontrando Alice sentada no jardim, olhando para o nada. Tá tudo bem, querida? Tá. Alice mentiu. Só. Pensando. Pensando em quê? Alice hesitou, mas algo na gentileza de Dona Marta a fez falar. Em como eu vim parar aqui. Em como minha vida mudou completamente em uma semana. Em como eu não sei mais quem eu sou. Dona Marta sentou-se ao lado dela no banco. Você é a mesma pessoa. As circunstâncias mudaram, mas você não. Mas eu tô mudando. Sinto isso. E tenho medo do que tô me tornando. E o que seria isso? Alice olhou para a mansão enorme, para os jardins perfeitos, para a vida de luxo que nunca imaginou ter. Alguém que se importa demais com quem não deveria. Dona Marta sorriu tristemente. Você tá falando do Sr. Bernardo.
Ele ainda ama a esposa dele. E eu não sei o que eu tô sentindo, mas sei que não é só gratidão mais. E isso é perigoso. Por que é perigoso amar alguém? Porque ele não pode me amar de volta. Não da mesma forma. Não quando carrega Camila no coração. Quem disse que o coração só tem espaço para uma pessoa? Dona Marta tocou a mão de Alice gentilmente. O amor não é finito, querida. Não é um balde que esvazia quando você dá para alguém. É uma fonte que cresce quanto mais você usa. Mas e se ele nunca quiser usar comigo? E se eu for só uma conveniência? Antes que Dona Marta pudesse responder, o portão da mansão se abriu. Mas não era o carro de Bernardo. Era um táxi surrado, completamente fora de lugar naquele cenário de riqueza. E dele desceu uma figura que fez o sangue de Alice congelar nas veias. Valdir. Não, Alice sussurrou, levantando-se bruscamente. Não, não, não. O pai dela estava diferente, mais magro, mais envelhecido, com roupas ainda mais surradas do que antes, mas os olhos eram os mesmos, desesperados, manipuladores. Alice! Ele gritou, começando a caminhar em direção a ela. Alice! Filha! Preciso falar com você. Como você descobriu onde eu tô? Alice sentiu Dona Marta se posicionar protetoramente ao lado dela. Perguntei para o Marco Aurélio. Ele me contou sobre seu casamento com um empresário rico. Valdir chegou mais perto, e Alice pode sentir o cheiro de cachaça mesmo à distância. Por favor, só me escuta. Não, você não tem mais o direito de falar comigo. Alice, eu sei que errei. Sei que fui um pai terrível. Mas eu mudei. Tô tentando mudar. Você tá bêbado. Alice disse, a voz tremendo de raiva. Às 10 da manhã você tá bêbado. Isso é a sua mudança? Valdir tropeçou, recuperando o equilíbrio com dificuldade. É só porque eu tô sofrendo. Porque minha filha me abandonou. Porque eu tô sozinho. Eu não te abandonei. Alice sentiu as lágrimas de fúria queimarem seus olhos. Você me vendeu. Você me usou como pagamento. Você escolheu o jogo, a bebida, o vício, ao invés de mim. Toda, maldita, vez. Mas eu te amo. Sempre te amei. Amor não faz isso, Alice gritou, e toda a dor, toda a raiva de anos finalmente explodiu. Amor não aposta o dinheiro da comida. Amor não deixa a filha trabalhar desde os 14 anos. Amor não vende a própria filha como se ela fosse um objeto. Eu estava desesperado. E eu nunca tive direito de estar desesperada. Nunca tive direito de desistir. Eu carreguei você nas costas a vida inteira, e você nunca fez nada além de me puxar para baixo. Valdir começou a chorar. Aquelas lágrimas manipuladoras que Alice conhecia tão bem. Por favor, filha. Só preciso de um pouco de dinheiro. Só para me reerguer. Só. É isso. Alice riu amargamente. É por isso que você veio. Não para pedir desculpas. Não para ver se eu tô bem. Mas para pedir dinheiro. Não é assim. Eu vim porque sinto sua falta. Porque a casa tá vazia sem você. Por quê? Porque ninguém mais tá lá para limpar sua bagunça. Alice terminou. Ninguém para cozinhar. Ninguém para dar dinheiro quando você perde tudo no jogo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som que fez todos virarem. Um carro entrando pelo portão. O carro de Bernardo. Ele desceu do veículo com uma expressão que Alice nunca tinha visto antes. Fúria fria, controlada, perigosa. Quem é você e o que está fazendo na minha propriedade? Bernardo caminhou em direção a eles com passos medidos. Eu sou o pai dela, Valdir Santos. Bernardo parou na frente do homem, e mesmo sendo da mesma altura, Valdir pareceu encolher. Ah, sim, o pai, o homem que vendeu a própria filha para pagar dívidas de jogo. Não foi assim. Foi exatamente assim, Bernardo cortou, a voz como gelo. E agora você está aqui porque quer mais dinheiro. Deixa eu adivinhar. As dívidas voltaram? Apostou de novo? Perdeu tudo que conseguiu juntar? Valdir não respondeu, mas a vergonha no rosto dele disse tudo. Você tem 5 segundos para sair da minha propriedade, Bernardo disse, cada palavra uma ameaça velada. Ou eu chamo a segurança e uma ordem de restrição que vai te impedir de chegar a menos de 500 metros de Alice. Mas ela é minha filha. Não. Bernardo deu um passo em direção a Valdir e o homem recuou. Ela é minha esposa
e você perdeu qualquer direito sobre ela no momento em que decidiu usá-la como pagamento. Agora saia, antes que eu me esqueça que sou civilizado. Valdir olhou para Alice, uma última tentativa patética de apelo aos sentimentos dela. Alice, por favor. Alice limpou as lágrimas do rosto e olhou diretamente para o homem que deveria ter sido seu protetor, seu herói, seu pai. Adeus, Valdir. Dessa vez é para sempre. Ela virou as costas e começou a caminhar em direção à casa. Ouviu o pai chamando, suplicando, mas não olhou para trás. Não dessa vez. Nunca mais. Bernardo a alcançou, colocando a mão nas costas dela de forma protetora. Você tá bem? Não. Alice admitiu, a voz quebrando. Mas vou ficar. Eles entraram na casa juntos. Dona Marta seguiu logo atrás, fechando a porta firmemente. Do lado de fora, eles ouviram o táxi partir, levando Valdir e qualquer resquício de obrigação que Alice ainda sentia. Quando chegaram à sala, Alice finalmente desmoronou. Não foram soluços violentos como antes. Foi algo mais profundo. Um tipo de choro que vinha de um lugar onde a dor era antiga demais para ter som. Bernardo a puxou para um abraço, e dessa vez não havia hesitação. Ele a segurou como se ela fosse preciosa, como se importasse. Ele não merece suas lágrimas, Bernardo disse contra o cabelo dela. Eu sei, mas mesmo assim dói. Dói porque eu queria um pai de verdade. Queria alguém que me escolhesse, que lutasse por mim. Eu escolho você, Bernardo disse de repente, afastando-se para olhar para ela. Eu luto por você. E se ele voltar, se ele tentar te alcançar de novo, eu vou fazer tudo ao meu alcance para te proteger. Alice olhou para aqueles olhos castanhos que começavam a se tornar tão familiares. Por quê? Por que você se importa tanto? Bernardo hesitou, e Alice viu a batalha acontecendo no rosto dele, o medo lutando contra algo mais. Então, lentamente, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar limpando uma lágrima. Porque quando eu olho para você, eu vejo alguém que sobreviveu a coisas que deveriam ter te destruído. Vejo força onde deveria ter apenas raiva. Vejo bondade onde deveria ter apenas amargura. Sua voz ficou mais baixa, mais intensa. E quando eu olho para você, pela primeira vez em 5 anos, eu sinto algo além de vazio. O coração de Alice parou. Bernardo, eu não sei o que é isso ainda. Ele continuou, o polegar ainda descansando no rosto dela. Não sei se é amor, se é gratidão, se é apenas 2 corações quebrados se reconhecendo. Mas sei que quando você não tá por perto, eu procuro por você. Quando você tá perto, eu respiro mais fácil. E quando você me toca... Ele fechou os olhos brevemente. Quando você me toca, eu lembro que ainda tô vivo. Eu sinto a mesma coisa. Alice sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. E isso me apavora. Me apavora também, Bernardo admitiu. Por que e se estragar tudo? E se magoar você? E se... Alice fez algo que vinha querendo fazer há dias. Algo impulsivo e necessário e inevitável. Ela o beijou. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi um beijo carregado de toda a emoção que ambos vinham reprimindo. De toda a dor, toda a solidão, toda a necessidade desesperada de conexão. Bernardo congelou por meio segundo. Então ele respondeu com uma intensidade que roubou o ar de Alice. Suas mãos foram para a cintura dela, puxando-a mais perto, como se não conseguisse tê-la perto o suficiente. O beijo aprofundou, se tornou mais urgente, mais desesperado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, corações disparados, olhando um para o outro como se estivessem vendo pela primeira vez. Alice, Bernardo disse a voz rouca, isso muda tudo. Eu sei. Não é mais só um acordo, não é mais só 2 anos. Eu sei, ela repetiu, tocando o rosto dele. E eu não me importo. Bernardo a estudou como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Você tem certeza? Porque se começarmos isso de verdade, se deixarmos isso ser real, eu não sei se vou conseguir te deixar ir quando os 2 anos acabarem. Então não me deixa, Alice disse, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Não me deixa ir. Algo mudou no rosto de Bernardo. A última parede, o último pedaço de resistência, desmoronou. Ele a puxou para outro beijo, mais suave dessa vez, mas não menos intenso. Você é incrível.
Ele sussurrou contra os lábios dela. Absolutamente incrível. Você também. Eles ficaram assim, abraçados na sala, até que Dona Marta discretamente tossiu da entrada. Ambos se separaram, Alice corando, Bernardo limpando a garganta. Desculpa interromper, Dona Marta disse com um sorriso conhecedor. Mas achei que vocês gostariam de saber que instalei o sistema de segurança no portão. Aquele homem não vai conseguir entrar de novo sem autorização. Obrigado, Dona Marta, Bernardo disse, mas seus olhos nunca deixaram Alice. Quando a governanta saiu, Bernardo pegou a mão de Alice. Precisamos conversar, de verdade, sobre tudo. Sobre as razões legais do casamento. Sobre o que isso significa agora que mudou. Tá bem, Alice concordou. Mas primeiro me diz uma coisa. Aquele beijo foi real? Ou foi só... Bernardo a calou com outro beijo. Mais breve, mais definitivo. Isso responde sua pergunta? Alice sorriu. Realmente sorriu, pela primeira vez em dias. Responde. E enquanto eles se sentavam no sofá, mãos entrelaçadas, começando finalmente a conversa honesta que precisavam ter há tanto tempo, Alice percebeu algo. Ela tinha vindo para aquela casa como uma prisioneira, como alguém vendida para pagar uma dívida. Mas de alguma forma, ela havia encontrado liberdade. Havia encontrado alguém que a valorizava, que escolhia ela. E Bernardo tinha vivido em um túmulo por 5 anos, aprisionado pela dor, pela culpa, pela perda. Mas Alice havia trazido luz de volta, não para substituir o que ele perdeu, nunca para substituir, mas para lembrá-lo que a vida ainda podia ser vivida, que o amor ainda podia ser sentido, que o futuro ainda podia ser construído. 2 corações quebrados, se encontrando nas circunstâncias mais improváveis, e de alguma forma, contra todas as probabilidades, começando a se curar juntos. A conversa que Alice e Bernardo tiveram naquela tarde mudou tudo. Sentados no sofá da sala, mãos entrelaçadas, Bernardo finalmente revelou a verdade completa. A razão legal que o havia feito buscar uma esposa não era herança nem negócios. Era algo muito mais pessoal e doloroso. Depois que Camila e Miguel morreram, ele começou, a voz pesada. Eu entrei em colapso. Parei de trabalhar, de comer, de viver. Meus sócios no hospital quiseram me internar. Achavam que eu era um risco para mim mesmo. Ele olhou para as mãos deles entrelaçadas. E talvez eu fosse. Não vou mentir e dizer que nunca pensei em desistir. Alice apertou a mão dele mais forte, mas não disse nada. Apenas ouviu. O conselho de administração dos hospitais votou para me afastar permanentemente. Disseram que eu era instável, que não podia tomar decisões importantes. Bernardo fechou os olhos. Eu tinha construído aquilo tudo do zero. 5 hospitais, centenas de funcionários, milhares de pacientes dependendo de mim, e iam me tirar tudo. Como você impediu isso? Meu advogado encontrou uma brecha no contrato. Se eu provasse estabilidade pessoal, casamento especificamente, eles não poderiam me remover sem justa causa. E como eu não tinha cometido nenhum erro profissional, apenas me afastado emocionalmente, eles teriam que aceitar. Ele abriu os olhos, olhando diretamente para ela. Então eu precisava de uma esposa, não por amor, não por companheirismo, mas por sobrevivência profissional. E aí apareceu Marco Aurélio com a história do meu pai, Alice concluiu. Sim, e quando ele me contou sobre você, sobre a situação, algo clicou. Eu podia resolver meu problema e salvar você ao mesmo tempo. 2 pássaros com uma pedra só. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Mas eu nunca imaginei que você seria isso. Você. Tão real, tão forte, tão absolutamente extraordinária que me faria querer viver de novo. As lágrimas de Alice caíram silenciosas. E agora? O que acontece agora? Agora. Bernardo se aproximou, descansando a testa na dela. Agora eu quero que isso seja real. Não um contrato, não um acordo, um casamento de verdade. Se você quiser. Eu quero. Alice sussurrou. Mas tenho medo. Eu também. Mas acho que a gente pode ter medo juntos. Eles se beijaram de novo, selando não um acordo de negócios, mas uma promessa. As semanas que se seguiram foram como acordar de um sonho ruim para um sonho bom. Bernardo começou a chegar mais cedo do trabalho,
jantando com Alice todas as noites. Conversavam sobre tudo: infância, sonhos, medos, esperanças. Ele contava histórias sobre cirurgias que havia realizado, olhos brilhando com a paixão que pensava ter perdido. Ela falava sobre o orfanato onde ensinava as crianças, o desejo antigo de estudar enfermagem. Então estuda. Bernardo disse numa dessas noites como se fosse óbvio: te matriculo na melhor faculdade de enfermagem de São Paulo amanhã. Bernardo, eu não posso aceitar. Claro que pode. Aliás, insisto. Você acha que vou deixar meu talento desperdiçado? Você é incrível com pessoas. Nasceu para cuidar. E assim, Alice se inscreveu na faculdade. Começou devagar. Um semestre incompleto, já que o ano estava avançado. Mas começou. E pela primeira vez na vida, ela estava estudando não por obrigação ou desespero, mas por escolha. Numa tarde de sábado, 3 semanas depois do beijo, Alice encontrou Bernardo na sala de brinquedos trancada. A porta estava aberta. Ele estava sentado no chão, cercado por caixas, olhando fotos antigas. Posso entrar? Ela perguntou suavemente. Bernardo olhou para cima, os olhos vermelhos, mas não chorando. Por favor. Alice se sentou ao lado dele. Nas fotos, Miguel sorria com aquela alegria pura que só crianças têm. Caminhões de brinquedo, blocos de montar, um cavalinho de pelúcia surrado. Ele amava esse cavalo, Bernardo disse tocando a foto. Chamava de Relâmpago. Dormia com ele toda noite. Ele era lindo. Era. Pausa. Então, eu estava pensando em fazer algo, com essas coisas, com a memória dele. O quê? Doar para o orfanato. Para as crianças que você ensina. Miguel adoraria saber que os brinquedos dele estão fazendo outras crianças felizes. Ele olhou para Alice. Você acha que é uma boa ideia? Ou é desrespeitoso? Acho que é lindo, Alice disse tocando a mão dele. E acho que Camila e Miguel estariam orgulhosos. Bernardo assentiu, respirando fundo. Tem outra coisa. Eu quero criar uma fundação, no nome dele. Instituto Miguel Carvalho, para dar bolsas de estudo para crianças carentes, educação, saúde, tudo o que elas precisarem. Bernardo, isso é incrível. E você? Ele virou-se completamente para ela. Você vai me ajudar a administrar? Porque eu sei de hospitais e medicina, mas você sabe de pessoas, de coração, de o que realmente importa. Alice mal conseguia falar através das lágrimas. Eu adoraria. Eles passaram o resto do dia separando brinquedos, contando histórias, rindo e chorando ao mesmo tempo. E quando terminaram, a sala não parecia mais um túmulo. Parecia uma celebração, um legado de amor transformado em esperança. Numa quinta-feira à noite, 2 meses depois do primeiro beijo, Bernardo chegou em casa mais cedo que o normal. Encontrou Alice na biblioteca, estudando anatomia. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse, estendendo a mão. O quê? É surpresa. Confia em mim? Alice pegou a mão dele. Sempre. Ele a levou até o carro. Dirigiu por 20 minutos até pararem em frente a um prédio que Alice reconheceu imediatamente. O Hospital Central, o maior da rede de Bernardo. Por que estamos aqui? Vem. Ele a guiou pelas portas, pelos corredores, até chegarem ao centro cirúrgico. Do lado de fora de uma sala, através da janela de vidro, Alice viu uma equipe se preparando. Bernardo, vou operar de novo, ele disse, a voz tremendo levemente. Depois de 5 anos, uma cirurgia cardíaca, bebê de 6 meses com defeito congênito. Ele olhou para ela. E eu queria que você estivesse aqui, porque você me lembrou que eu nasci para isso, para salvar vidas, não para fugir delas. Alice jogou os braços ao redor dele, chorando no ombro dele. Você vai ser incrível. Eu sei disso. Fica aqui. Enquanto eu opero, eu preciso saber que você está esperando do outro lado. Não vou sair daqui. E ela não saiu. Ficou do lado de fora da sala cirúrgica pelas próximas 7 horas, vendo através do vidro enquanto Bernardo fazia o que nasceu para fazer. As mãos dele não tremiam. Os movimentos eram precisos. E quando finalmente saiu, tirando a máscara cirúrgica, havia lágrimas nos olhos dele. Salvei, ele disse, a voz quebrada de emoção. Alice, eu salvei aquela criança. Eu sei, eu sabia que você conseguiria.
Eles se abraçaram ali mesmo no corredor do hospital, dois sobreviventes que haviam encontrado um ao outro e, no processo, haviam encontrado de volta a si mesmos. Numa manhã de domingo, 4 meses depois que Alice havia chegado naquela mansão como pagamento de dívida, ela acordou com Bernardo ajoelhado ao lado da cama. "Bom dia", ela disse, sonolenta e confusa. "Que horas são?" "Cedo demais para estar acordado", Bernardo admitiu. "Mas não consegui dormir." "Tá tudo bem?" "Tá mais que bem." Ele respirou fundo. "Alice, eu sei que a gente já é casado. Legalmente, no papel. Mas aquilo não foi real. Foi um contrato, um acordo." Alice se sentou, o coração começando a disparar. "Bernardo, então eu quero fazer direito dessa vez." Ele abriu uma caixinha de veludo, revelando um anel simples, mas lindo. "Não é ostentoso. Não é o que meu dinheiro poderia comprar. Mas é honesto. Como você. Como nós." Ele olhou diretamente para ela. "Alice Santos, você quer se casar comigo de verdade? Numa cerimônia real, com pessoas que importam, celebrando não um acordo, mas um amor que eu nem sabia que ainda era capaz de sentir?" As lágrimas de Alice caíram antes que ela pudesse falar. "Sim. 1000 vezes sim." Bernardo colocou o anel no dedo dela e a beijou como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez, como se fosse todas as vezes ao mesmo tempo. A cerimônia aconteceu 5 semanas depois, num sábado ensolarado de outono. Não foi na mansão. Foi no jardim do orfanato que Alice tanto amava, rodeado pelas crianças que ela ensinava, que gritaram e aplaudiram quando o juiz pronunciou que eram marido e mulher. Alice usou o vestido que a mãe havia costurado anos atrás. Com alguns ajustes de Dona Marta, ficou perfeito. Azul claro com flores brancas. Simples, honesto, real. Bernardo usou terno, mas sem gravata, mais relaxado do que Alice jamais tinha visto. E quando ele a viu caminhando em direção a ele, acompanhada por Dona Marta, que fez o papel de mãe que Alice não tinha mais, havia lágrimas escorrendo livremente pelo rosto dele. "Você é a coisa mais linda que já vi", ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. "Você também", Alice respondeu, e não estava falando da aparência dele. Os votos não foram tradicionais, foram escritos por eles. "Alice", Bernardo começou, a voz tremendo, "você entrou na minha vida quando eu já não era mais uma pessoa. Era apenas um fantasma andando por uma casa vazia. Você me ensinou que dor não precisa ser o fim, que é possível carregar amor perdido, e ainda assim, encontrar amor novo. Que cicatrizes não te tornam menos inteiro, apenas te tornam humano." Ele segurou as mãos dela. "Eu prometo te honrar, te proteger, te escolher todos os dias, não porque um contrato diz, mas porque meu coração não sabe fazer outra coisa." Alice limpou as lágrimas antes de falar. "Bernardo, eu vim para você como uma prisioneira, como alguém vendida para pagar uma dívida, e você me deu liberdade. Não só me tirando daquela vida, mas me mostrando que eu merecia mais, que eu era mais." Sua voz falhou, mas ela continuou. "Você me ensinou que amor não é sobre ser salva, é sobre salvar um ao outro, todos os dias, de todas as formas. Eu prometo estar ao seu lado nas cirurgias difíceis, nos pesadelos, nos dias em que a dor é pesada demais. E prometo celebrar contigo cada vida salva, cada sorriso encontrado, cada momento de alegria roubado de volta da tristeza." Não havia um olho seco no jardim. Quando se beijaram, as crianças explodiram em aplausos. Bernardo a pegou no colo e girou, rindo de forma que Alice nunca tinha ouvido. Livre, leve, vivo. A festa foi simples. Dona Marta havia preparado comida suficiente para alimentar um exército. As crianças correram pelo jardim com os brinquedos de Miguel, que Bernardo havia doado semanas antes. Música tocava. Pessoas dançavam. E no meio de tudo, Alice e Bernardo dançaram sozinhos, no próprio mundo, olhando um para o outro como se não houvesse mais ninguém. "Obrigado", Alice sussurrou. "Por quê?" "Por me salvar, por me escolher, por me amar." "Alice", Bernardo tocou o rosto dela. "Você me salvou primeiro. Eu só retribuí o favor." Meses se passaram como folhas caindo de árvores, suaves, naturais, inevitáveis.
Alice se formou em seu primeiro ano de enfermagem com as melhores notas da turma. Bernardo voltou a operar regularmente, suas mãos nunca mais tremendo, sua paixão reacendida. O Instituto Miguel Carvalho abriu as portas, oferecendo bolsas integrais para 50 crianças no primeiro ano. E numa noite de dezembro, enquanto penduravam enfeites de Natal pela mansão que não parecia mais um mausoléu, mas sim um lar, Alice sentiu algo, uma certeza, uma mudança. Bernardo, preciso te contar uma coisa. Ele parou o que estava fazendo, ouvindo o tom na voz dela. Tá tudo bem? Tá mais que bem. Ela pegou a mão dele e colocou sobre a barriga dela. A gente vai ter um bebê. O rosto de Bernardo passou por 1000 emoções em segundos. Choque, medo, alegria, pavor, esperança e, finalmente, pura e simples felicidade. Tem certeza? Fiz 3 testes hoje e marquei consulta para o Dr. Mendes amanhã. Mas sim, tenho certeza. Bernardo a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Quando se afastou, havia lágrimas no rosto dele. Mas eram diferentes das lágrimas que ela tinha visto antes. Não eram de dor, eram de esperança. Eu tô apavorado, ele admitiu. Eu também. E se algo der errado? E se eu não conseguir proteger vocês? E se... Alice colocou a mão sobre a boca dele, silenciando os medos. Nós vamos fazer isso juntos. Vamos ter medo juntos. Vamos amar juntos. E vamos proteger essa criança com tudo que temos. Juntos, Bernardo repetiu, como uma oração. Sempre juntos. E enquanto ficavam ali, abraçados no meio da sala decorada para o Natal, com a promessa de nova vida crescendo entre eles, ambos souberam que haviam finalmente encontrado o que procuravam. Não era a perfeição. Não era a ausência de dor. Não era um conto de fadas onde tudo se resolve magicamente. Era algo melhor. Era real. Era escolha. Era 2 corações quebrados decidindo que cicatrizes não impedem amor. Apenas provam que você sobreviveu tempo suficiente para encontrá-lo. Alice havia entrado naquela mansão como pagamento de dívida, uma menina assustada sem futuro. E agora? Agora ela era esposa, estudante, futura mãe, cofundadora de uma instituição que mudaria centenas de vidas. Mas mais importante, agora ela era livre. Livre do passado que tentou destruí-la. Livre do pai que a usou. Livre da pobreza que a aprisionou. E Bernardo? Bernardo havia vivido 5 anos como um morto-vivo, assombrado por fantasmas, incapaz de seguir em frente. Mas Alice lhe deu permissão para viver novamente, não esquecendo Camila e Miguel, nunca esquecendo, mas honrando suas memórias através do amor que ele construía agora, através das vidas que salvava, através do legado que criava. Amor não substituía amor perdido, mas amor podia coexistir com memória, podia crescer em solo regado por lágrimas, podia florescer mesmo quando plantado por mãos que tremiam. E enquanto a neve começava a cair lá fora, rara em São Paulo, mas acontecendo naquela noite como um presente, Alice e Bernardo olharam pela janela, mãos entrelaçadas, sonhando com o futuro que eles, contra todas as probabilidades, haviam conquistado. Um futuro onde meninas pobres não precisavam ser vendidas, onde homens quebrados podiam encontrar cura, onde amor, real, honesto, imperfeito, vencia todos os obstáculos. E isso, mais do que qualquer conto de fadas, mais do que qualquer final perfeito, era verdadeiramente extraordinário.